Olá, todos me ouvem? Muito boa tarde, pessoal. Hoje é dia 11 de maio de 2026. Nós estamos começando aqui o nosso painel de número 1 do Perinity Week, não é? Então, esse é o quarto ano de Perinity Week e esse é o primeiro painel do Perinity Week 2026, tá? Então, boa tarde mais uma vez para todo mundo que está entrando aqui pelo Zoom, pelo canal do YouTube e também pela plataforma da Perinity, tá? Se você quer se inscrever nos demais painéis, ainda dá tempo, então é só acessar wiki.perinity.com.br e ao longo de toda essa semana, pessoal, nós teremos painéis com temas diversificados, com vários convidados diferentes. Então, nós convidamos vocês para participar desse bate-papo, que acaba passando muito rápido, né? A gente começa aqui o painel com umas conversas de temas bastante interessantes, que quando a gente pensa que está começando, já está acabando, né? Então, vamos aproveitar esse primeiro dia aqui. E logo mais eu vou apresentar, então, aqui os nossos convidados. Mas antes eu vou falar brevemente sobre o nosso tema de hoje, que é riscos e controles internos, da estratégia à execução, tá? Então, olha só, pessoal, toda empresa convive com risco de todos os tipos e de todas as naturezas, né? Sejam eles financeiros, operacionais, estratégicos, de imagem e reputação, entre outros tipos de risco também. A diferença entre as organizações maduras e as vulneráveis, ela não está na ausência de ter riscos ou não, mas sim na capacidade de identificá-los, monitorá-los e controlá-los de forma estruturada. Nesse contexto de riscos e controles internos, eles deixam de ser, então, apenas uma exigência regulatória e passam a ocupar um papel estratégico dentro das organizações. E para falar desse tema, nós trouxemos profissionais renomados de mercado que atuam no dia a dia da gestão de risco, né? Justamente o tema do nosso painel de hoje. Então, agora eu vou começar a apresentar os nossos convidados. E a nossa primeira convidada, bom, então vamos lá. Ela é bacharel em contabilidade, possui MBA em gestão de riscos e compliance pela Trevisan Escola de Negócios. Ela tem passagem também pela Mazars, pela PwC, pela Sherwin Williams, né, como consultora, auditora. Ela é gerente de auditoria interna da Laide Brasil, sócia da MA Martins Consultoria. Ela é membro autônoma do Compliance Women Comitê e, mais recentemente, ela é embaixadora do GRC Fora da Caixa. Seja bem-vinda, Michele dos Anjos. Muito obrigada pelo convite, Edu, Perinity, aqui como parceira, utilizadora dos serviços da Perinity também e muito amiga de todos vocês. Brigadão aí, vamos conversar bastante. E continuando aí ainda com Ladies First, né? Nossa segunda convidada é bacharel em administração de empresa pela Unesp, assim como eu, né? Fiz administração na Unesp. Possui MBA pela FGV em Business Administration, Corporate Finance, também estudou ESG na KPMG Business School. Trabalhou no Banco Fator, na B3, né? E está há quase 10 anos no Carrefour, né, do Brasil, no grupo Carrefour do Brasil, mas como assim? Ela tem 18 anos. Onde ela atua como gerente sênior de riscos e controles internos. Além de também ser embaixadora do GRC Fora da Caixa, da nossa colega Luciana Silveira, né? Então, tanto ela como a Michele fazem parte aí do GRC Fora da Caixa. Pessoal, Luciana Silveira, que é com quem eu estarei no painel de sexta-feira com o professor Marcos Assi, com o Peterson Ruiz, num outro painel, que vai ser o painel de número 5, né, da próxima sexta, então vai ser dia 15. Vanessa Anselmo, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Edu, pela apresentação. O mundo de AIC é pequeno, então a gente se encontra aí como embaixador e tá gente sempre junto nos eventos. É sempre um prazer estar com vocês. E na Perinity Week mais um ano. Obrigada pelo convite. Perfeito. Bom, e agora o nosso terceiro convidado também é bacharel em ciências contábeis, assim como a Michele, possui pós-graduação em gestão de riscos e prevenção a fraudes,
MBA em Controladoria e Finanças, é professor em diversas instituições de ensino superior, pós-graduação, é mentor, é consultor de GRC, é autor de livro e criador do método BBF de Básico Bem Feito para GRC. Ele é apresentador das atividades de imersão de GRC online todas as semanas. E no LinkedIn dele está escrito assim, ó, ajudo profissionais em transição de carreira em GRC. Seja bem-vindo, meu amigo Leandro Jesus. Obrigado, Edu, por mais essa oportunidade aqui. Muito prazer, Vanessa. Acho que é a primeira vez no painel com a Vanessa, com a Michelle também. Para quem esqueceu o nome da Michelle, é só olhar o fundo ali, viu, pessoal? Tá bem. Muito prazer em falar. Você viu ali? Muito prazer em falar com vocês. Estou aqui à disposição. Quem ficar até o final vai ganhar um super presente, como o da outra participação que nós tivemos aqui, complementando o nosso tema aqui de hoje, tá? Então, prazer. São 20, vai fazer 21 anos lecionando esse tema aqui. E não sabia, Vanessa, você trabalhou no Fator. Foi o meu segundo cliente quando eu passei pela UI, lá atrás. O segundo cliente foi o Banco Fator, ali na... Era pertinho da UI ali, inclusive. Era bem pertinho. Mas, brigadão, viu, Meu Edu? primeiro emprego, Leandro, faz Foi? bastante tempo. Não, tive uma boa experiência lá no Fator, tá bom? Obrigado, viu? Bora lá. Pessoal, bom, então com todos os nossos painelistas apresentados, eu já quero falar para vocês também que o Gabriel Bueno, que está aqui apoiando a gente no background, vai publicar os nossos LinkedIns, tá? Para todo mundo que quiser se conectar com a gente, todos os participantes desse painel, então terão aí acesso ao chat onde estão os nossos LinkedIns, tá? Bom, então, pessoal, eu vou começar aqui falando assim do básico, né? De toda forma, o tema gestão de risco ele vem ficando cada vez mais complexo, porque o tema cada vez tem mais literatura, as empresas têm mais áreas de gestão de risco. Antigamente não se tinha. Hoje em dia você vê empresas não somente dos setores regulados tendo uma área de gestão de risco e controles internos, enfim. Mas eu vou começar aqui perguntando para vocês, e aí eu deixo vocês à vontade, quem quiser começar falando, né? Por que riscos e controles internos deixam de ser apenas uma pauta de auditoria e passam a ser um assunto, um tema estratégico dentro das companhias? Fica à vontade para começar, quem quiser. Vamos começar, pode? Por favor. Eu acho que assim, os ambientes, né, começaram a ficar muito mais complexos, né? Principalmente a questão assim, de ambiente bancário, financeiro, é, novos negócios, então, negócios já regulados. Então, acho que toda essa complexidade dos negócios, né, passaram a ser vistas como diferenciais estratégicos, tanto para investidores, né, quanto para clientes, e deixaram de ser aquela caixinha assim, né, preciso agradar meu auditor externo, preciso fazer as coisas com que pareça perfeito para o auditor externo, e passaram a ser preocupações do negócio em si, né, um diferencial competitivo do negócio. Então, hoje eu enxergo dessa maneira, né, essa mudança, né, do ambiente de controles. Não sei vocês, Vanessa. Você tocou num tema interessante, diferencial competitivo, né? Acho que muitas empresas ou têm por uma questão regulatória, que quando é regulatório é obrigatório, não há escolha, né? E tem empresas que fazem isso com outros intuitos, fechar um ralo de despesa, de custo que não se sabe. Mas eu queria que se Jesus ou Vanessa falassem dessa questão do diferencial competitivo, né? Fiquem à vontade. Eu acho que começar falando que gestão de risco é um diferencial competitivo, acho que é um bom tema para a gente também começar a falar aqui. Fiquem à vontade. Fala, Vanessa. É um diferencial competitivo e eu acho que é uma questão de sobrevivência das empresas. Hoje, com a velocidade de informação, a gente não tem mais tempo de reagir a uma crise reputacional, por exemplo. Não tem mais como você se preparar para uma resposta depois que acontece. Então, por isso eu entendo que a área de risco, a área de controle, ela passou a ser estratégica, porque as empresas elas sabem
que uma crise reputacional, diminuir venda, pode até acabar com o negócio pode deixar de existir. E muito mais rápido por conta da internet, da comunicação. Então, clientes, formadores de opinião, tá todo mundo ali para dar uma opinião, para falar, sem nem muita informação. Então, é importante que a empresa esteja preparada para que a crise não aconteça ou que ela aconteça e o impacto seja mínimo no negócio, né? Então, eu acho que é uma questão não só competitiva, mas sobrevivência do negócio. É, a grande questão, vamos lá, nós temos o lado nosso da segunda e terceira linha. Quando eu digo nosso, tá, pessoal? Vocês que estão assistindo aqui, muitos de vocês podem ser gestores ali da primeira linha, das áreas de negócio, compras, contabilidade, marketing, jurídico, por aí vai. Quando eu digo nós da segunda linha, nós de compliance, risco, controles internos e terceira linha, auditoria interna. Quando você vai por essa linha, aqui nós temos um público que já teve o passo inicial para aculturação, para buscar conhecimento, até porque nós atuamos com expertise ou transferência de conhecimento e se disponibilizar. A terceira linha também. A grande questão é a primeira linha. Então vamos lá, quando você fala riscos e controles, e é claro que um não é primo irmão, um não vive sem o outro ali, né? Até irmão, né? Um não tem que ficar muito distante um do outro. Quando você vai para a gestão da empresa na primeira linha, esse é o nosso grande desafio. Então vamos lá, imagine que no Brasil tem 25 milhões de empresas e que somente 2% das empresas pode ser empresas do tamanho da empresa que a Vanessa trabalha aqui, talvez, que tem a possibilidade de manter uma estrutura e aculturar os seus profissionais. As outras 98% das nossas empresas depende do gestor criar cultura de processo, de risco, de controle, de sistema e por aí vai. Aí é que está o nosso grande desafio que nós vamos ter que trilhar. Quando nós pensamos em que nós temos o definidor ali, o aprovador do apetite, é quem assume risco, que é o diretor, são os diretores. E os donos do risco, que são os gerentes da primeira linha das áreas, atuar isso, olhar, trazer para a pergunta do Edu, a colocação do Edu aqui, aproximar da estratégia, é algo que eu vejo lá no fundinho do túnel, mas é como se estivesse aqui no Brasil, está lá no Japão ainda, eu não estou conseguindo nem visualizar. Eu não consigo visualizar isso hoje ainda. Então, qual que é o ensinamento que nós temos que ter dentro das empresas que nós trabalhamos para fazer isso se tornar palpável? Palpável mesmo, estratégia. Olha, se eu tenho lá o objetivo da organização, que nós temos que garantir que não vai ser impactado pelo risco, quem vai manter isso não é simplesmente o diretor e o gerente, são duas pessoas, três ou quatro ali, algumas pessoas. É o restante, os demais. Então, eu gostaria de chamar um pouco a atenção nessa questão aqui, porque quando você atua na linha consultiva na empresa, é um grande desafio convencer que existe risco. O primeiro convencimento nosso qual é? Existe risco? Você fica ali 2, 3 meses para convencer que existe o risco. Depois, e os controles? Sendo que os controles é do dia a dia natural que a pessoa já executa ali, por exemplo, uma conciliação, uma aprovação, né? Então, acho que o grande desafio aqui, Udo, essa questão da estratégia, ela existe nas grandes empresas, médias talvez, mas as outras milhões, milhares de empresas ali precisa ter essa atenção. Por quê? Para fechar minha parte inicial aqui. A questão aqui é garantia de emprego mesmo, é garantia de atuação, vamos dizer assim. O gestor ele não consegue tomar decisão em janeiro e em dezembro se ele não conseguir garantir os controles sistêmicos, os controles manuais, o controle interno da área dele. Quando ele não garante, tanto o gestor da primeira linha quanto nós, líderes da segunda linha, nós criamos um desafio porque você tem trocas a todo momento ali de profissionais, porque não tem garantia da segurança da informação. Nem vamos entrar nessa questão aí de 50 bilhões, mais 1,4 bilhão hoje. Essa é a questão, né? Então, e olha que interessante, você pega essas empresas que, como a Vanessa falou, essas empresas que talvez não traga essa segurança, e aí você olha para o SD, né? Olha para a sociedade, uma empresa que frauda bilhões, ela está afetando a sociedade como um todo. E como que nós trazemos isso para o estratégico, né? A continuidade, vamos dizer assim, estratégico, continuidade, né?
É isso. E eu acho que tem Olha mais um só. ponto, desculpa, Sim. Edu, Não, para imagina, por contribuir favor. em relação a isso, que às vezes não é só questão de ter ou não ter o controle, de mapear ou não mapear o risco, que em muitos casos aí que a gente tem visto, né, é uma questão da administração mesmo, né, não são fraudes que não existiu um controle, por isso que ocorreu a fraude, né, é uma questão cultural. Então, o buraco é muito mais embaixo, né, assim, ou quer dizer, né, mais em cima, né? Parece que Não está Exatamente. se Se pensar perdendo, né? na pirâmide é mais em cima. é, Parece que está se perdendo, né, Michele, Edu, Vanessa, pelo menos na minha época, nós tínhamos um cuidado grandioso assim, e quando você olhava o compliance officer, por exemplo, da empresa ali, ele e o security officer, ele tinham ali um cuidado tremendo. Hoje em dia, simplesmente acontece a fraude, garante-se ali que tinha o controle, mas mesmo assim teve a facilitação ali e parece que não aconteceu nada. Então, isso tem que ser reforçado a cada dia. Não adianta nós falarmos de programa, de controle, de risco, tudo, se dentro das empresas não voltar aquela essência de que o líder principal de controles internos, de riscos, de compliance, de auditoria interna, que garantiria a independência, que tem ali o mínimo de cuidado pela primeira linha. Se isso não tiver essa garantia, o mínimo de apreço ali, perde-se tudo, toda a estratégia que foi desenhada, né, Edu? Perfeito. Vanessa, você ia fazer um comentário? Fica à vontade. O Leandro comentou o tamanho da empresa, né? Nem todas as empresas têm a possibilidade, como a empresa que eu trabalho, de ter uma área, uma estrutura de risco e controle. Mas não existe tamanho de área que dê conta de uma primeira linha que não tem consciência e não sabe que tem responsabilidade. Eu costumo brincar. Não adianta a gente fazer uma Ferrari aqui, trazer os melhores profissionais de controle. Eu ainda não achei o nome da área, mas eu acho até que controle interno não é um bom nome, porque todo mundo olha para a área de controles internos e fala, vocês são responsáveis pelos controles. E eu falo, gente, esse controle é de vocês. Eu estou aqui para dar um suporte, metodologia, fazer a gestão de riscos, mas se a primeira linha não tomar frente, não entender que ela precisa sim levantar a mão e ter conversas difíceis, trazer para o board os problemas e não só executar, sair executando, não existe controle interno, não existe empresa que fique de pé. Sabe qual que é a grande questão, Vanessa? É que a primeira linha entende-se que quando ela respira, ela já está fazendo um controle. Eu respirei, pisquei, tive um susto, já estou controlando. Fiz um treinamento, estou controlando. Essa é a grande questão. É assim, vamos voltar lá atrás, lá. Os mais velhinhos falavam assim, dupla conferência. Opa, então agora nós estamos falando uma linguagem diferente, né? Então, às vezes, muitas das vezes você tem que voltar para o básico mesmo, para a essência, para chamar a atenção, e falar assim. É tão simples, está aqui no seu dia a dia. É só uma questão de ter um cuidado aqui para ensinar quem está próximo ali para ter atenção, para não ter o erro, para o erro não chegar ali no próximo passo, na próxima área e por aí vai, né? Então, essa é a questão mesmo, às vezes, muitas das vezes é o que você falou. Não adianta eu ter duas, três pessoas no GRC, que é muito comum nas empresas, né? Tem duas pessoas ou equipe nas empresas, e você tem 100, 200, milhares de pessoas, e você vai ter que cuidar pelos controles internos de 1.000 pessoas. É humanamente, não tem sistema que suporte, né, Edu? Não tem É, ferramenta ainda, não tem IA que suporta essa questão aí de ter o olhar para todos. Então, ensinamento, aculturação, me empurra que eu te arrasto e vamos ter um pouquinho mais de cuidado e atenção nesse sentido, né? acho que por isso que você é defensor aí do método básico bem feito, né, Se Jesus? não for Porque se o essência, né? básico for bem feito, você garante que coisas simples vão funcionar e vai dar segurança no processo como um todo, né? O pessoal, Segurança que muitas vezes não existe. o pessoal costuma bugar, eu falo, nós temos 4 riscos e 8 controles. Aí até você sentar para ter uma conversa, explicar o que são 4 riscos e 8 controles, todo mundo já desistiu, discordou, tudo, aí depois concorda. Mas é simplificar mesmo. Assim, não quero ser muito extenso, mas quando você trabalha dentro de uma empresa e você faz sozinho controles internos, ou você tem só mais um profissional do seu lado, fica muito fácil. Fica muito fácil. Agora, quando você atua dentro de uma empresa de consultoria, que você tem que ter 20, 30
pessoas para você treinar ali, porque senão você faz sozinho e trabalha 16 horas por dia. E o que que é treinar? Pegou trainee, chegou trainee e chega até gerente e diretor. Essa é a lógica em 7 anos. Se você não treina, você faz por eles. Então, é isso que eu gosto de chamar a atenção de que o básico bem feito nada mais é do que você ter uma cartilha. Muitos de nós não temos uma cartilha, um manualzinho. Olha que engraçado, nós cobramos o procedimento, a política, o manual das áreas, como controles internos, como normatização, né? Que é um controle, uma atividade de controle, né? Só que muitas vezes nós de GRC não temos a nossa própria lição de casa ali que vai servir para treinar os nossos colaboradores ou quem trabalha conosco. Então, controles internos também é isso, pessoal. É ensinamento para quem está próximo para que todos disseminem dentro da empresa. Isso é estratégico. Isso é estratégico. E é ambiente interno, inclusive lá no COSO, né? É a primeira faixa, né? Perfeito, pessoal. Pessoal, eu comecei a desligar o meu microfone porque, por incrível que pareça, o meu vizinho ligou a furadeira. Mas é sempre assim. Tá dando. Vamos lá. Não, não tá vazando por enquanto? Que bom. Tomara que não vaze. Mas olha só, pessoal. Então, só comentando aqui as respostas, não é? Que foram dadas, a Michele deu a resposta aqui que a questão da gestão de risco é fator competitivo, né? Elemento competitivo dentro das companhias. A Vanessa falou de fator de sobrevivência, né? Gestão de risco como um elemento importante para que a empresa sobreviva. E o Jesus trouxe aqui as diferentes visões dentro da gestão de risco nas companhias, a diferença da cultura, quem é que pode efetivamente investir em treinamento, cultura, processo, enfim. E aí, eu quero seguir aqui nas provocações falando o seguinte, né? Que o que diferencia uma empresa que possui controle, de uma empresa que realmente possui maturidade em controle interno, né? A gente sabe que ter controle não efetivamente significa que eles são suficientes, né? Então, eu deixo vocês à vontade para falar sobre ter controle e possuir maturidade em controle interno e qual a importância disso. Fica à vontade, quem quiser. Meninas, se A quiserem. gente já começou a falar sobre isso aqui no início, né? A gente falou da primeira linha. Para mim, a grande diferença de uma empresa que tem controle e de uma empresa que tem o controle na estratégia, tem uma gestão de risco madura, é a primeira linha consciente de que ela é dona dos controles. Não é tão fácil, mas assim, é possível você ter uma matriz de riscos gigantesca, um time de controle interno executando, pedindo evidência, e aquilo ali não funcionar, porque tem como a gente só gerar evidência e não fazer controle de fato. Então, para mim, a grande chave é aculturamento e aculturamento de todas as camadas. Então, você tem que aculturar o CEO, os diretores, mas você também tem que aculturar na base. Então, é um trabalho, e é diferente. A linguagem, a estratégia, então, você institui os comitês de riscos, aí dependendo do tamanho da companhia, você faz programas de embaixadores que eu sou fã e sempre levanto essa bandeira. O aculturamento, ele está em diversas camadas, diversas formas, e de cobrar também. O aculturamento, ele pode ser soft, mas ele também tem ali a responsabilização de cada linha. Então, acho que essa é a grande diferença. Gostei disso, hein? Aculturamento soft. É meio que falar assim um Che Guevara, né? Ai que endurecer sem perder a ternura, né? Olha, aprende, por favor. Eu Legal. acredito bastante nessa visão também do aculturamento, da integração das áreas, né, de entender qual é o risco, por que que existe o controle, né, antecipar os riscos, antecipar essa criação dos controles, né, enxergar essas vulnerabilidades, para prevenir, né, não só aquele cenário de catástrofe, né, aconteceu uma fraude, aconteceu isso, perdemos tantos milhões, perdemos não sei o quê, e aí vai correr atrás para entender que o processo estava todo desorganizado, que ninguém controlava nada, que existia vulnerabilidade sistêmica, falha humana, enfim, né? E aí corre atrás ali para definir um processo, um controle.
que passa a ser executado daquele momento em diante, mas depois as pessoas param de olhar para o controle, ele deixa de existir, né? Que é o que a gente costuma ver bastante, né? Enquanto está todo mundo ali com os olhares em cima do processo do controle, está todo mundo executando, fazendo bonitinho, virou as costas, ninguém está dando mais atenção, o controle desaparece, né? Quando vai revisitar, né, naquele, fazer o teste ali do desenho, do controle, já foi, a pessoa já saiu da empresa, esqueceram que existia aquele controle, aquele processo. Eu acho que é, essa visão mais preventiva, né? Quando a empresa tem essa consciência do porquê que ela precisa daquele controle, né? Qual a importância daquilo, e focar, né, que as pessoas tenham esse olhar um pouco mais crítico, eu acho que muda essa visão de empresa madura e empresa que tem controles, né? Porque às vezes tem os controles também que, né, não cobrem risco nenhum, na verdade, né? Só para cumprir ali um checklist. Olha que interessante, né, Edu? Você... Nós temos ali talvez um pouquinho mais de 400 empresas listadas na Bolsa, na B3. E aí tem alguns movimentos que eu faço ali que eu acesso os sites dessas empresas listadas e eu vou lá em busca da política de riscos. Talvez a política de risco demonstrasse ali que a empresa ela tem cultura, porque a cultura você dissemina a partir das diretrizes, a partir da política de riscos, onde a política de riscos ela é aprovada pelo comitê, pelo presidente, pelos diretores. Talvez, né? Sabor política, né, Edu? Então, vamos lá. Nesse exercício que eu fiz ali em empresas listadas, aleatoriamente, vou te dizer que imagina que eu olhei 10 ali, 3, 4, 40% tinha política no site e outras tinham, não tá, assim, estava publicado há 3, 4 anos lá no site lá. Eu fico imaginando, né, nessas empresas grandes, como entra diretor e sai a todo momento, e cada um tem. É claro que eles têm que seguir a identidade organizacional, mas cada diretor tem o seu perfil, a sua assunção de risco, o apetite ali, né, dependendo da frente. Então, vamos lá. Quando você pega as grandes empresas, se elas não têm muita atenção para essa questão, as demais é um problema que nós temos. Mas qual que é o grande desafio? Vamos lá. Aí uma outra colocação, aí eu faço a provocação e mesmo respondo talvez ali, né? Vamos lá. Quantos de nós da segunda linha, quantos de nós da segunda linha já fez um workshop ou já teve a coragem de fazer um workshop? Fazer é desenhar, estruturar, ir lá e aplicar uma hora de workshop na empresa, independente de ter aqueles eventos com salgados, com nada disso. Eu estou falando simples, pessoal. Salinha de reunião, trazer 10 gerentes e aplicar um workshop simples para 10 gerentes, ou para 20, 30 pessoas. Bem tranquilo, ou online mesmo. Simples. Responda essa E pergunta para garantir vocês que mesmo. todos assimilaram o que foi É, transmitido. a grande questão aqui é que, de um lado, nós temos que aculturar, como a Vanessa falou, é um papel nosso de segunda linha, como expertise, pegar no braço, ajudar a viabilizar um treinamento, uma conscientização, uma universidade corporativa, ou embaixadores. Na minha época lá atrás, Vanessa, acho que talvez você viu lá no começo também, era a função compliance, aí você tinha um embaixador de compliance lá também. Não pode ter mais nos dias atuais, porque hoje já não funciona tanto Da mais. questão trabalhista. Da trabalhista, né? Até porque nem vou aprofundar nesse exemplo, mas vamos lá. Tinha-se essa consciência de que cada gestor tinha a responsabilidade de ser o próprio disseminador, o próprio disseminador da cultura. Quando você traz para os dias atuais, nós temos uma questão é que os profissionais cada vez mais parecem ou têm medo ou não têm coragem de aplicar uma gestão de conhecimento dentro das empresas, a base. Então, vamos lá. Se os gestores não aplicam, se nós, a segunda linha, nós não conseguimos viabilizar um treinamento, um workshop, blá, 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 sobre riscos e controles, e aí? Como que nós aproximamos da primeira linha, da terceira, da quarta e por aí vai? Aí aqui, pessoal, mora o grande desafio. Mora o grande desafio. Porque aqui entra uma questão também, não somente de pegar um conteúdo e disseminar ele, aí entra uma questão pessoal. Aí entra ali, não é nem no soft skills ali, no soft seria um hard, né? Eu sei que a Vanessa não falou skills, mas entra no hard mesmo, que é essencial para nós que somos consultores, especialistas, de
ter esse viés gente gestão, RH. Então, se vocês que estão aqui não fizeram um workshop no último ano, coloque na pauta, porque isso faz parte integrante da aculturação. E sem aculturação, eu nem vou entrar no outro tema da maturidade. O que é a maturidade? É olhar para a empresa como um todo e garantir que ela tem processo, sistema, controle maduro. Se eu não treinei as pessoas, como que eu garanto que o processo funciona e que o sistema está bem desenhado e vai funcionar também? Porque são as pecinhas ainda, são as pessoas que atuam frente ao sistema e para garantir que um processo ele é funcional, seguindo a cultura da empresa, a identidade organizacional, todas aquelas palavras bonitas. Então, o passo é um pouco atrás. Sabe aquele medinho, pessoal, que nós tínhamos lá na faculdade, na primeira apresentação do trabalho, que dava um gelo na barriga, todo mundo começava a tremer na primeira apresentação? É isso que eu estou falando. Se vocês não quebrarem esse medo de ter a primeira apresentação, o primeiro treinamento e ficar esperando que o RH da empresa vai aplicar junto com a área de marketing, endomarketing, comunicação interna, fazer os workshops, treinamentos da área que você é o viabilizador do projeto de segunda linha, risco, compliance, controles internos, não tem maturidade, não tem cultura. Tá bom? Eu Isso vejo pode também. ser feito. Oh, Pode falar, Vanessa. isso pode ser feito de mão dada, né, Leandro? Você está falando, eu estou lembrando aqui do dia a dia. Eu gosto muito quando a primeira linha escreve uma política, e ela escreve isso junto com o meu time, mas que ela vai lá e ela dá um treinamento sobre aquela. Isso é muito raro, porque as áreas geralmente entendem que isso é um papel de controle interno da área que faz a política, mas na verdade não, ele tem que disseminar, e acontece uma coisa muito engraçada que as pessoas falam, aprovar política, mas por quê, né? Porque olham isso como uma burocracia, eu coloco lá quais são as alçadas para cada tipo de normativo, e mas eu vou ter que pegar a aprovação do diretor, eu vou escrever essa política, publica para mim, eu preciso. Gente, isso aqui é uma provocação. O diretor ele precisa aprovar, não é porque é burocrático, eu tenho que guardar o e-mail dele dando ok. É porque a gente tem que pôr na mesa a discussão. Então, eu estou escrevendo uma política, a política geralmente ela envolve várias áreas. Não adianta ter um papel lá só para ticar, né, o checklist de que eu tenho uma política, se a outra área não está nem concordando. Então, eu gosto muito da política, e aí é voltar no básico. Eu gosto da política não porque ela é um papel, uma parte de um documento. Ela é ali onde vai ter a discussão, onde as pessoas vão discutir. Não, eu não concordo, não, eu não faço isso. Nossa, mas isso aqui eu já não faço há muito tempo. Então, eu vejo que uma coisa é simples. Vamos escrever um procedimento, a gente consegue atualizar um processo, definir papéis e responsabilidades, e aí começa o aculturamento, depois disso dá treinamento. Então, mão dada, segunda e primeira linha para fazer isso acontecer. É a mesma lógica. A política, desculpa, Michele, a política é o nome fantasia, né? A lógica é que você tem uma diretriz. Quem define a diretriz são os diretores, presidente e diretor. O gerente, ele operacionaliza essa diretriz por meio de uma cópia ou um manual, um procedimento, é o como, o que e o porquê está aqui em cima. Aí, vamos lá. Quem é casado aqui, eu já levanto a mão aqui. Em casa, quem manda é a diretora, a minha esposa. Eu sou o gerente. E como gerente, eu oriento as minhas filhas. Elas têm que executar ali no dia a dia até que elas aprendam. Em casa, nós temos diretrizes. Temos diretrizes. A dona, a esposa coloca a diretriz, eu, com, como eu tenho juízo, eu sigo as diretrizes, eu sigo as alçadas, os limites, atribuições, sigo, tenho juízo, e as filhas vão lá e seguem. Aí eu desenho como para que elas sigam. É isso. Só que tudo isso aqui tem que ter treinamento diário. Não adianta eu escrever uma diretriz com regras, o que pode e o que não pode, se no final do dia eu vou lá, empacoto num documento bonitinho, envio para o marketing fazer a roupagem, a perfumaria, publico, coloco no portal lindo, com o logo, passando as páginas digitalmente ali, tudo bonitinho. Se eu não dou o próximo passo, olha como é simples. Hoje em dia tem portal, tem universidade corporativa, as empresas mais estruturadas. Mas você tem um momento na empresa que é crucial, que na minha época chamava de integração, hoje em dia chama de onboarding. Tá bom, vamos lá pelo onboarding. Tem uma vez por mês, naturalmente, nas empresas que o RH provoca isso, perfeito? Por que não, nesse momento, tem uma agenda ali de 10 minutinhos para que
a segunda linha vá lá e faça um workshop ali de 10 a 15 minutos para os novos entrantes, já para entrar na cultura, para não ter aquele choque. Então, é isso, é entrar nas possibilidades. Fala, Michele. Eu ia comentar que às vezes a gente olha para o C-Level, né, olha para a diretoria, e parte do pressuposto que, como eles já estão em cima, né, que essa visão do que é um risco, de como funciona, de como integra, que é o controle, já está muito disseminado e claro para eles, né, mas a prática é que nós precisamos, de fato, desses workshops, desses treinamentos, porque o que é claro para a gente não é claro para todo mundo, né? E cada um veio de um segmento diferente, cada um veio de um mundo, né? De um universo diferente, e esses conceitos que para a gente é básico, isso parece soar básico para os outros também não é, né? Então, acho que de cara, né? Eles sempre vão pela resistência de não existe risco, né? E aí vem o nosso papel de, se a empresa existe, a partir do momento que ela nasceu, a gente está incorrendo sob diversos riscos, né? E Acho que deu um A ping ali na. Michele, a Michele Ping. deu uma acho que travadinha. deu uma Pode falar. travada. Não Mas sei pode onde que continuar. parou. Acho que foi Não 5 sei onde parou. segundinhos. Se voltar um pouquinho, a gente já consegue se alinhar de novo. É, de deixar claro, né, que a partir do momento que a empresa nasceu, foi criada, os riscos eles surgem junto com ela e que nem sempre ter um risco é algo ruim, né? A gente só precisa entender qual é o risco que a empresa está disposta realmente a correr e defender ela, né, ajudar na defesa aí, né, a colocar os mecanismos de proteção para o que de fato ela não quer ficar exposta, né? Então, acho que é isso que a gente precisa deixar claro. Ô, Michele, É, Perfeito. oi. sabe o que eu escutei? Eu recebi uma pergunta de uma aluna recentemente. E o risco positivo? Aí eu tinha participado de um evento, um webinar, talvez parecido com esse aqui, foi feita a pergunta e, infelizmente, o palestrante falou que não tinha risco positivo, né? Mas trazendo, assim, quando tem o risco negativo, que é o que nós falamos mais no dia a dia, que é uma preocupação mesmo latente, mas a mesma preocupação, pessoal, que nós estamos falando aqui para risco, vale para os dois, tá? Para positivo, para negativo e para positivo também. E o olhar é o mesmo. Ao mesmo tempo que você está falando aqui de perder dinheiro, pagar errado, contratar errado, você está falando aqui de uma inovação do outro lado, que se você não tiver bons controles ali, vai vazar uma informação, o seu concorrente vai pegar essa informação e vai produzir antes do que você. Então, é a mesma preocupação para os dois lados quando você fala de risco, tem que ter, porque o que eu vejo muito nas matrizes de risco, Vanessa, é só ter risco negativo. É muito difícil, exceto na matriz de risco estratégico ali que você trata com os diretores ali você vê mesmo a inovação muito fortemente ali, tudo que tem a ver ali com perenidade, continuidade, talentos e por aí vai. Mas na matriz, quando você olha os outros três principais riscos, financeiro, compliance e operacional, que fica ali com os gerentes ali, muito dificilmente eu costumo ver ali a preocupação com essa questão do risco positivo. Mas aí linka exatamente com o que a Michelle falou. Sabe como eu resolvi isso de forma simples? Há muito tempo atrás que eu aprendi? É, Toda fase do nosso trabalho, de qualquer um de nós, sendo primeira, segunda ou terceira, tem uma fase de planejamento naturalmente. Só que quando você trabalha dentro da empresa, você incorpora o planejamento como uma vez por ano, lá em setembro, outubro. Perfeito? Para dar resposta ao orçamento da empresa. Mas quando você está na segunda linha ou como auditoria, a cada início de projeto você tem um planejamento ou um desdobramento de um planejamento antes de entrar na área. Eu costumo dizer, eu estou aqui para pedir a permissão para você, diretor, e você, gerente, para que eu faça um trabalho aqui de matriz de risco e mapeamento e por aí vai na área. Naquele momento do planejamento, nós temos uma fase ali que a palavrinha em inglês mesmo mas chama kickoff, mas seria ali um momento inicial para alinhamento de expectativa. Ali, nos projetos que eu sempre realizei, eu coloco de 15 a 30 minutos no kickoff para fazer o workshop ali. Então, eu tenho uma fase de apresentação do projeto, cronograma, escopo, blá, 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 mas outra parte, obrigatoriamente, o consultor, o especialista, ele tem que aplicar um workshop para falar exatamente do que você falou. O que é risco, o que é fator de risco, o que é controle, o que é processo, blá, 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 para já ir desmistificando ali e já colocando todo mundo na mesma página, porque isso facilita muito para se você entra num projeto até que todos entendam ali a linguagem, é o que você falou, é um desafio maior, né? Aí dificulta mais. Interessante, uma boa estratégia isso aí. E tem até uma coisa que é uma provocação, eu até
procurei antes do webinar aqui, né? Fiz alguma pesquisa breve aqui sobre a questão de maturidade de controles, né? Então, a gente não tem essas informações, né, abertas publicamente, mas a KPMG em 2024 fez uma pesquisa com relação aos formulários de referência que são divulgados pelas companhias abertas, né? Na época tinha, estou até com o número aqui na tela, 282 empresas de capital aberto, e 37% dessas empresas reportaram deficiência nos controles internos. E geralmente as empresas reportam deficiência nos controles internos quando são as obrigatórias, né? As que são deficiências significativas de controles internos, porque quando são só deficiências de controle, as empresas optam por não divulgar, né? Em via de regra, se trata assim. Então, aqui, tendo uma base, né, de 37%, se a gente tivesse uma pesquisa, algum dado mais confiável, né, talvez os auditores independentes, que dissesse para a gente qual o percentual das empresas que são auditadas hoje tem confiança em controles, eu acho que a gente teria uma conversa bem diferente, porque a gente fala bastante de controle, bastante desse universo, mas quanto efetivamente a gente confia nesses controles e como que está o cenário geral mesmo aqui, né, do Brasil? Não falo nem de fora, né, que a gente tem SOX, tem, né, outras vertentes aí, mas aqui, Brasil, né, como que será que está o nosso cenário? Eu esperaria daqui uns 50 anos para pedir para os auditores, me perdoa os auditores, tá? Eu pediria daqui uns 50 anos para que eles fizessem isso, tá? Me perdoe, tá, Michele? Porque no cenário atual, essa pesquisa vai valer de nada, porque olha o cenário que nós temos da porta para fora aí no mercado, o que está acontecendo, uma crise de desconfiança imensa, índice de percepção da corrupção, mesma posição número 107, não mudou nada, e nós temos que nos juntar de novo quarta, terceira linha, segunda e primeira, para abraçar e trazer exatamente isso que você falou, traçar uma pesquisa de maturidade não para risco, até porque as pesquisas de maturidade para risco foram feitas nos últimos tempos, fala-se que é risco, mas está cheio de fator de risco lá dentro e está confundindo tudo, confunde a cabeça de quem está aprendendo ou quem está se especializando. Para controle seria muito natural. Tem uma fonte de um estudo que foi feito há um tempo atrás no TCU, tá? Depois eu compartilho com vocês aqui também. Ali você consegue traçar essa lógica de traçar a maturidade do processo e já entrar na maturidade do controle também. E aí você entra numa lógica do controle que todo mundo busca, que é o preventivo automático, você vai trazendo ali o IT Depend, que é o semi-automático, vai buscando o que está na cabeça das pessoas e você traça um desenho. Tem um estudo muito bacana lá para esse sentido, mas é bem, bem interessante, né? Ainda tem muito medo, né, gente, de abrir esse tipo de informação. Eu faço muito risk assessment com executivos e a gente está conduzindo um agora, e a gente vê alguns executivos que eles querem fazer propaganda do próprio trabalho, quando a gente está, na verdade, falando qual a maturidade dos seus controles, muito alto. Mas vamos entrar, vamos olhar, porque você precisa declarar até para sua própria proteção. A gente não está falando de você como profissional, a gente está falando de um processo que às vezes não tem funcionários suficientes, não tem tecnologia suficiente, e não da pessoa. Então, acho que dissociar a pessoa da falha de controle, acho que a gente caminha para um lugar de maior maturidade e poder entender qual que realmente é a situação da empresa, né? E aqui nós temos um outro parâmetro, Edu, desculpa atrapalhar a nossa agenda aqui, mas Imagina, aqui nós temos imagina. três contrapontos aqui, não sei se vocês concordam. Nós temos lá o controle, que é a conversa que os auditores externos têm, que eu nasci na auditoria externa, que aí vai conversar um pouquinho com o que a Michelle falou aí, que são as assertivas ou as afirmações, e você tem lá a fraqueza do controle, o controle significativo, aí você está falando lá do ciclo da auditoria, mas também proximamente de um segundo pilar, que é a SOX, que aí você olha mesmo para as afirmações para definir a força do controle ali. Só que você tem um terceiro ponto, que 99% das empresas aqui no Brasil é que imagina que um dia vai atuar, que é o controle puro, o controle da essência ali, que é o controle sem se preocupar. Sabe por que eu estou trazendo esse tema? Porque tem uma grande confusão nós precisamos focar nos controles prioritários, nos controles fortes, nos controles-chave. Controle-chave. Pessoal, não existe isso enquanto você não conhece e não sabe o que é controle. Não existe. Esquece isso.
Esquece. Ah, vamos focar no controle C-level, alta administração. Controle-chave. Esquece isso. Enquanto você não. Vamos voltar para o tema? Enquanto você não tiver a segurança da maturidade, você não consegue dar o próximo passo e priorizar. Para você priorizar e chegar no controle-chave, você precisa fazer outros movimentos junto à diretoria, à gerência da empresa, para você ter a segurança que eu tenho aqui 10 controles na minha área de compras e eu tenho 3 controles-chave aqui. Mas para você chegar no chave, é um outro desafio, um outro momento. Vamos fazer receitinha de bolo aqui, liçãozinha de casa, pega a autorização, pega a alçada, vai lá, valida para um, faz o teste amostral, o teste controle ou de efetividade, o nome que vocês queiram dar aí, faz o caminho natural e simples. Depois se preocupa em complicar isso aqui, porque senão fica mais difícil de entender e não é tão difícil assim. A Tem primeira linha não sabe nem diferenciar, geralmente, o que é uma atividade, o que é um controle, aí colocou controle-chave, aí lascou tudo, né? Eles querem te entregar ali as 3 cotações e falar aqui, ó, tá aqui meu controle, as 3 cotações aqui não é a concorrência, é a comparação, é outra questão, né? Por isso que eu faço o convite sempre para ter a curiosidade. Então, nós que somos segunda linha, obrigatório estudar o COSO e a ISO. Não tem como, pessoal, se vocês forem ficar a vida inteira trabalhando 10, 15, 20 anos e não ler o COSO e não ler a ISO, desiste de ser segunda linha. A ISO que você Perdões. se refere é a ISO 31000, É a né? 31 mil, mas você tem a versão 9001, 2015, que riscos e oportunidades, que já trouxe lá uma equiparação, mas é a 31 mil e o COSO e CIF. Não estou nem pedindo para vocês lerem o COSO 2017, Espiral, que mudou, não, é o COSO e CIF, que esse foi feito para controles internos e auditoria, Que que é é a o de base da. 2013, Essa né? leitura ela é crucial, porque se você não fizer essa leitura, você vai ficar sempre sofrendo ao longo da sua carreira que você não vai conseguir conscientizar a primeira linha. E ponto. Acabou. Leandro, eu até queria vir aqui falar que a gente tem uma novidade, um novo framework, né? Super moderno e tecnológico, mas ainda é o COSO, é a receita de bolo, é o arroz com feijão. E eu sempre falo, gente, estamos com a folha em branco, vamos começar um processo novo? Vai lá conversar e olha os controles básicos. Quando vocês voltarem, vocês já vão vir cheios de risco, porque não precisa inventar a roda para a gente achar a falha de controle. Sabe qual que é a nossa grande preocupação aqui? O nosso mundo de auditores e consultores, infelizmente, é assim. Nós nos preocupamos em ir lá no órgão e buscar a certificação para aprender o COSO, do que antes entrar na internet e estudar sobre o COSO. Estuda na internet, estuda no GPT. Busque, estude, depois vocês se preocupem com a certificação. A certificação nos dias atuais, pessoal, ela não está garantindo emprego mais. O que garante emprego hoje é o seu conhecimento, é a sua proximidade, é o seu relacionamento, é você vender o seu projeto dentro da empresa. E você só vende projeto dentro da empresa como consultor, como auditor e garante emprego. Você tira aquele up to work lá, deixa ele distante, só quando você vai até o gestor da área e convence ele que você é importante. E como que você convence ele? Treinando os profissionais que estão com ele, porque ele não tem tempo de fazer isso. É simples. Não compliquem. Pessoal, nosso painel de número um aqui segue sendo um total sucesso aqui, com a nossa audiência bombando, só não vamos contar quantos que estão Não aqui, pode. mas aí, olha só, pessoal, destacando aqui em síntese do que foi comentado, né? A Vanessa dando grande ênfase ao aspecto cultural e falando, por exemplo, que o fato de ter controles sendo realizados, evidências sendo apresentadas, não significa mitigação certa, né? Não significa garantia aí de mitigação de risco, enfim. Então, a preocupação vai um pouco além. No caso da Michelle, também a preocupação é o aspecto cultural muito forte, e falando aqui que as pessoas tomam muitas decisões quando Inês é morta, né? Ou seja, quando os riscos já se materializaram, então tem que ter um investimento grande nos aspectos preventivos, né? Vanessa também destacando que gosta muito de trabalhar nas políticas com todo mundo participando, com todo mundo opinando de maneira bastante democrática. E o Leandro falando, mostrando para a gente aqui como é que é a estrutura organizacional na casa dele, na família, onde a esposa
é a presidente, membro do conselho, ele e, a filha, e as filhas dele são meio que primeira linha ali, né? Ele gerente, a filha analista, mas correndo riscos. A esposa pode não gostar da condução do gerente, dependendo, né? E eu tenho aqui, o Wallace falou aqui para mim que teve uma fala sua que você falou, quem de nós? Lembrou um pagode, né? Quem de nós? Mas enfim, não é tema para isso daqui. E vamos lá, olha só, nós temos perguntas aqui Edu, no eu era nosso Racionais, Edu. Eu era do lado não pagodeiro, eu era do lado Racionais. Racionais Mudou bastante. MC. Até nisso mudaram Jesus, tiraram Racionais um pouquinho, mas tudo bem, vamos voltar aqui para um tema. Eu também gosto de Racionais, cara. Eu sou 100% Mano Brown, mas vamos lá. Aqui no nosso QA, nós temos perguntas, várias perguntas aqui do Felipe Nicásio, do Fernando Gomes, do Peterson Granizo, do Vitor Luiz Cardoso, Neudo Passos, Rosângela Aires. Tem até pergunta aqui, pessoal, que está falando, que é do Vitor Luiz Cardoso, falando como funciona o programa de embaixadores na prática, porque ele está interessado pelo programa aí que a Michelle e a Vanessa fazem parte. Se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Mas eu queria só aproveitar aqui, o tempo passa de fato muito rápido e está muito bom, e ser facilitador de um painel onde as pessoas têm muita fluência no assunto é muito bom, porque quase a gente nem fala, vocês comandam tudo, né? E aí, eu queria dizer o seguinte, faltam 7 minutos para as 17 horas, nós ainda temos um tempinho, eu queria chamar atenção para o seguinte ponto: tanto a Michelle como a Vanessa, o Jesus, elas trabalham em empresas varejistas, né? A Vanessa trabalha, não acho que se duvidar, no maior empresa varejista supermercadista do Brasil. Não sei se é maior, eu acho que é maior, né? É sim. E é assim, né? E a Michelle trabalha numa empresa varejista de eletroeletrônicos, né? Também, né? Que é a Laide, né? Não tem por falar. A Vanessa trabalha na Laide, a Vanessa trabalha no Carrefour e a Michelle na Laide. Gestão de risco de maneira estratégica dentro de uma empresa varejista. E aí vou perguntar para vocês e o Leandro complementa com vocês. O que é para vocês gestão de risco estratégico? Eu me lembro de alguns anos atrás, ou bastante anos atrás, assim, que uma grande preocupação das empresas varejistas era a questão da prevenção de perdas, né? Prevenção de perdas era uma espécie de calcanhar de Aquiles nas empresas varejistas. Isso ainda é uma verdade? Aí eu direciono a pergunta para vocês, eu sei que o Leandro vai poder acompanhá-los. Isso é uma verdade? O que é a preocupação, vamos dizer assim, mais estratégica em termos de gestão de risco? Mas aí, já que a gente está falando de linhas, primeira, segunda e terceira, o que é a preocupação de um gestor de loja, de um gestor de estoque? O que é a preocupação da gestão de risco? E o que é a preocupação da auditoria, por exemplo, como terceira linha, dentro de uma empresa varejista nos dias atuais? Olha, eu vejo assim a questão da prevenção de perdas, obviamente, como algo forte, mas não com um impacto tão grande assim. As fraudes existem, os roubos, né, subtrações em pontos de venda continuam existindo, formas de burlar sistema, alçadas, enfim, permanecem. Mas eu acho que atualmente a questão dos diversos canais, né, porque principalmente aqui questão de eletrônicos, né, a gente tem o marketplace, né? Então a concorrência ela é gigante, né? Então para varejistas, né, que vendem direto pro público, né, do B2C, a margem acaba ficando muito espremida, né? Porque a concorrência, ali, a precificação, você tem comparativa ali em tempo real em todos os lugares, né? Então eu acho que o grande diferencial e maior Coisa que risco há aqui, pouco tempo atrás não existia, né, Mi? Desculpa só te cortar. Essa exato, comparação em tempo real não existia há pouco tempo atrás. Hoje, a pessoa confere na hora e já decide como é que ela vai pós-pandemia, comprar. né? Pós-pandemia, principalmente, né? Compra online, no WhatsApp, retira na loja, né? Omnichannel, enfim, essas diversas modalidades de venda, acho que trouxeram uma competitividade muito acirrada, né? Então, as margens de lucro do varejo como um todo, né? Não só do eletrônico, mas como um todo, ficam muito espremidas, né? Então, eu acho que um dos riscos aí é como comprar bem e como não casar com o seu estoque, né? Ter uma maior rotatividade possível, né? Porque
Estoque parado é dinheiro indo para o ralo, né? Ainda mais essa questão de produtos que têm um certo aging, né? Como os eletrônicos, que a defasagem dele, né? A depreciação dele, mesmo que novo, é muito rápida, né? Então, todo ano tem o lançamento de um celular, tem um iPhone novo, enfim, você perde valor, né? Esse estoque parado, você perde valor sem, né? Sem ter uso ainda, né? Sem estando lacrado, né? Então, é algo muito preocupante. Muito interessante. Diga lá, Vanessa. A Michelle trouxe a questão da margem, né? E aí eu falo como varejista alimentar que a margem ela é muito espremida de verdade. E então, prevenção de perdas é e sempre vai ser uma grande preocupação, é algo que tem que ser cuidado com muita atenção, mas não só isso, né? A questão de comprar bem, não adianta você vender, 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 porque a gente fala, e é sim muito importante, o que o cliente quer, mas se você vende, 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 mas você não cuida ali do custo operacional, você não tem lucro. Então, é uma operação gigante, gasta-se muito dinheiro, mas o lucro, que é o objetivo final, ele não chega. E aí, o risco estratégico, para mim, é o risco de deixar de ser relevante, porque é tudo muito Uhum. rápido, a gente tem concorrência de todos os lados, novas formas o tempo todo do cliente ter acesso aos fornecedores. Então, somos um varejista, mas e fornecedor será que não vai ter acesso ao cliente? Já tem acesso ao cliente diretamente? Toda a questão dos grandes players, que você faz tudo num lugar só, né? Então, como é que a gente continua sendo relevante ao longo dos anos, né? E mantém o negócio vivo? Interessante. Legal, legal. Jesus, fica à vontade, amigo. O- Vamos lá. Sabe como que eu visualizo? É assim, eu aprendi lá atrás, é, quando você olha para uma empresa, você não tem que ter a preocupação de que tipo de empresa que está na sua frente. Imagine que eu já tenha feito ao longo da minha carreira, que eu fiz a última contagem, 536 projetos, que eu participei direto ou indiretamente. Eu já devo ter feito quase todos os segmentos ali, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas que me permitiram isso. Se eu tiver a preocupação de eu ter uma construtora na frente, se eu tenho, por exemplo, eu estava treinando o pessoal da C&A há poucos dias atrás ali, um treinamento lá para eles, lá para o time de GRC deles. Depois eu estava dando treinamento na construtora, depois eu estava lá no São Luís. São segmentos totalmente diferentes. Qual que é a grande questão para vocês que estão aqui? Não tenham jamais essa preocupação do segmento que você está entrando, porque você vai estudar esse segmento profundamente e você nunca vai conhecer mais do que o gestor da área. Exemplo, prevenção a perdas aqui, como estava sendo comentado. Qual que é a visão que eu sempre tive e eu sempre tento transmitir isso para quem está próximo de mim? Quando você olha para a gestão de risco dentro de uma empresa ou controles internos, você tem que olhar para o organograma da empresa e olhar para as caixinhas. Então, eu tenho as caixinhas aqui de cima, onde você vai mapear o risco estratégico com os diretores. Ponto, acabou a história. A conversa é com eles. Se você sabe ou não sabe mapear ou sabe o que é risco estratégico, tem que buscar o conhecimento e se especializar. Ok. Quando você vai mapear os outros três riscos, financeiro, compliance e operacional, gerentes e ou coordenadores, quando não tiver a figura dentro da empresa. Mas você sempre vai olhar para o dono do processo, o dono do risco. Se a prevenção a perdas, se o jurídico, se o estoque, se a comercialização, se o financeiro, dependendo do tipo de empresa, você vai para a indústria, a produção é mais importante. O coração é a produção. Se você vai para a distribuidora, é o estoque. Se você vai lá para o varejo, é a prevenção a perdas. Mas pouco importa, sabe por quê? Porque quem tem que garantir que a prevenção a perda vai funcionar bem é o gerente de prevenção a perda ou o diretor de prevenção a perda. Só que se o diretor financeiro não pagar direito, não pagar no dia, vai pagar com multa. Se o RH não contratar o profissional certo, o profissional que vai para a prevenção à perda não vai tocar o processo como deveria, porque ele não entrou na cultura, não conhece, é diferente, blá, blá. Então, é a sincronia. É a interdependência dos riscos, é a interdependência dos controles também, é a interdependência de fazer esse povo, né, levantar a bunda da cadeira, me desculpe o francês, e conversar uns com os outros. Isso já resolve. Entende, Edu? E jamais é um contraponto a essa questão. Eu sei que isso foi uma provocação. Por quê? Porque, pessoal, se vocês tiverem não tiverem essa preocupação, acaba. Porque acaba cada tipo de negócio que vocês forem atuar, você não vai ter a preocupação de conhecer mais do que o gestor da área. Olha para frente, senta, ativa
a escuta ativa. Quando você não sabe, escuta mais e fala menos. O Edu falou, problema, né? Todos entendem aqui o tema, passa rápido, mas escuta mais. Agora, se é a área que você domina, vai lá e ajuda o gerente da área. Então, assim, não se preocupe com essa questão, porque cada empresa vai ter um core. E aí você vai investir mais energia naquela área do core daquela empresa e não vai investir energia no RH, no financeiro, no marketing, no jurídico, blá, blá. Ah, então eu nem converso com o compliance, né? Porque o compliance não tem risco. Vocês já escutaram isso já? A área de compliance na empresa não tem risco, o DPO da empresa não tem risco, né? A área de qualidade não tem risco, não tem controle. Não existe, né? Você tem que garantir o mapeamento dos riscos e os controles com os donos dos riscos de qualquer área dentro da empresa. Aí, para fechar aqui, aí entra uma questão. Se você tem, imagine que na empresa que a Vanessa trabalha tem 30 gerentes. Como que você vai fazer para que isso tenha assertividade de forma estratégica? Você vai ter que priorizar por meio de assessment, por meio de análise de maturidade, por meio de priorização, técnicas, para garantir que você vai iniciar ali muito proximamente da área de prevenção a perdas, para não deixar ela para daqui 2 anos. Isso é estratégico, isso é assertividade. E isso você só consegue captar essas informações com os diretores da empresa, porque eles que tratam do risco estratégico. Pessoal, eu queria pedir desculpa para quem está fazendo as perguntas. Essas perguntas não serão respondidas aqui, mas elas serão todas salvas. E, por exemplo, o professor Leandro Jesus é uma das pessoas que gosta, posteriormente, aí, de dar respostas para os questionamentos que são feitos aqui, né? Eu queria aproveitar só perguntar para a Michelle e para a Vanessa se vocês querem falar brevemente sobre a questão do programa de embaixadores. Eu sei que vai ter até um painel aí na sexta-feira com a Luciana Silveira, ela é idealizadora desse projeto, ela tem umas ideias muito legais no que diz respeito a trabalhar riscos e compliance com uma linguagem neurolinguística muito mais facilitada, interessante, é um negócio muito mais atraente, a maneira de você abordar esses temas com as pessoas. Mas, Michelle e Vanessa, fiquem à vontade se vocês quiserem dar uma rápida palhinha aqui sobre a pergunta, então, do Vitor Luiz Cardoso dos Santos aqui, por gentileza, e a gente já volta com as nossas provocações finais aqui para o encerramento. Eu vou falar com base agora na. Eu sou embaixadora, mas sou recém-chegada no grupo dos embaixadores, né? Estou, acho que há 2 meses, mais ou menos, no grupo. Não sei em relação a participar do grupo, né? Eu fui convidada, não sei se ele é aberto para todos ou se depende do convite da Luciana. Então, eu fui convidada pela Luciana, por indicação do Edu, muito obrigada. Eu estou há aproximadamente 2 meses. É um programa que você, junto com um grupo, né, de profissionais, como a Vanessa, que está aqui, como a Luciana, que vem na sexta-feira, cria conteúdos e fala sobre assuntos recorrentes do dia a dia, né? Então, a gente compartilha as nossas dores nas empresas, né, no dia a dia, as notícias que a gente vê, e gera conteúdo, né? A gente cria artigos autorais, tirinhas para Instagram, tudo voltado aqui para o universo de GRC, para tratar do tema de uma forma descontraída e atual, né? Então, é, essa é a parte que eu vi por enquanto. Não sei, a Vanessa talvez esteja mais tempo, consiga complementar. Eu acho que eu fui a primeira embaixadora do GRC Fora da Caixa. Eu, na verdade, li o conteúdo da Luciana e eu gostei muito. Entrei em contato com ela e falei, Lu, tem pouca gente que fala desse jeito sobre GRC, então eu quero participar de algum jeito. E aí eu escrevi um artigo e aí a Lu, que tem várias ideias, ela começou o grupo e é um grupo colaborativo. A gente discute sobre o nosso dia a dia, e cria conteúdos fora da caixa, de vários formatos, e é muito bacana. Legal, É isso. pessoal. Obrigado, meninas, por falarem isso. Ó, só quero mais uma vez aqui frisar. Todos vocês que têm interesse nesse tema, sexta-feira, dia 15, neste mesmo horário das 16 horas, a Luciana Silveira, idealizadora do GRC Fora da Caixa, vai estar num painel como esse, junto com o professor, escritor Marcos Assi, aí dos maiores best-sellers de GRC do Brasil.
e também vai estar presente o Peterson Ruiz, da PRZ Assessoria, um cara muito gente boa também, onde nós também vamos falar assim de um tema primo-irmão desse nosso tema de hoje aqui. Eu queria fazer uma última provocação aqui para o Leandro, para a Michelle e para a Vanessa, com um duplo questionamento aqui. Então, eu sei que vai ser desafiador, mas vamos tentar falar num tempo que seja razoável aí, até no máximo uns 15 minutinhos para a gente encerrar. Duas questões aqui, né? São duas questões que tratam dos seguintes pontos. A primeira é: por que tantas empresas possuem mapas de risco bem elaborados, mas ainda enfrentam falhas recorrentes de controle? Essa é uma questão. E a outra é: o que mais compromete a execução, né? Execução de controles e de forma efetiva. É a cultura? São os processos? É a tecnologia? Ou a falta de patrocínio do nível executivo, tá? Então, por que tem empresas que têm bons mapas de risco, mas têm falhas recorrentes nos seus controles? E o que mais compromete os controles? Cultura, processos, tecnologia ou falta de patrocínios? Fiquem à vontade para começar quem quiser. Vamos lá, eu começo aqui para ser mais breve. A grande questão, Edu, é que as nossas matrizes de risco, elas estão incompletas. Infelizmente, os profissionais ainda da segunda linha, vamos lá, não estão buscando como deveria a aperfeiçoação ou conhecimento de controles internos e risco para que tenha um material mínimo, básico, bem feito dentro das empresas. Nós temos um outro viés no mercado também que acabaram chegando ali depois, que foi a questão do advento do compliance e depois a LGPD. E quando chegou o compliance ali no segundo momento, de 2013 talvez para cá, ó, já tem 13 anos, ali criou-se uma confusão, é como se criasse uma outra matriz de risco. E no final das contas, para quem trabalhou em banco aqui, já sabe que lá atrás não existia esse outro tipo, porque compliance já existia ad eterno. Então criou-se uma confusão. Então, por quê? Porque os nossos amigos da área jurídica acabaram assumindo esse papel aqui de executar essa matriz de risco por um ensinamento que teve de mercado de uma grande escola. E criou-se essa matriz de risco e criou essa confusão. E lá eles nem chamam de controle, chamam de medida protetiva. E aí começa a criar as nomenclaturas e aí vem a LGPD, aí nós temos a matriz de impacto lá, o relatório de impacto e a própria matriz de risco relacionado. Aí um outro tipo de matriz. Então, essa complexidade está trazendo essa confusão dentro das empresas, como se tivesse pelo menos 3 tipos de matriz diferente. Isso é um problema. Por onde eu passo, eu digo: olha, você só tem que ter um tipo de matriz compartilhada pela primeira linha, a segunda e terceira, e a quarta e a quinta. Tem que ser um único modelo onde todos vão conversar na mesma frente. Você facilitaria. Essa complexidade de ter várias traz esse problema dentro das empresas, entendeu? Perfeito. Puxando a sardinha aqui para o controle interno ele abrange tudo isso, né? Então, os riscos de compliance, os riscos relacionados à LGPD, anticorrupção, eles estão dentro ali do controle interno, né? Então, não dá para falar que tá separado, é uma coisa só e elas não brigam entre si, porque elas são a mesma coisa, né? Estão juntos. Perfeito. Eu tenho deixado isso bem claro, né? Porque entre a IFRS S1 e S2 estão com os riscos ali climáticos, entre os riscos de LGPD, privacidade, entre os riscos operacionais, os riscos estratégicos, os financeiros, né? Então, eu tenho deixado bem claro para todos que é uma matriz só da companhia, né? Não são diversas matrizes, a companhia tem uma matriz, e nessa matriz tem todos esses riscos inseridos. Mas eu acho que o que dificulta um pouco aí né? Ter a matriz não gera essa segurança e maturidade nos controles, porque uma coisa é você saber qual é o controle, outra coisa é saber qual é o risco, outra coisa é você desenhar um controle que cubra de fato esse risco, né? Às vezes o controle é mal desenhado, às vezes a empresa os profissionais, né, não são responsáveis, né? Tem o risco, tem o controle, mas ninguém é dono daquele controle, né? Então, assim, não existe um guardião único ali, né, para fazer com que aquele controle ocorra de maneira correta. E eu acho que tudo isso é bem impactado, obviamente, pela cultura, pela questão de não ter o patrocínio da alta administração, de não estar associado a metas, né, de desempenho desses colaboradores, obviamente,
né, o Tony é the top, né, o direcionamento estratégico da companhia não ser voltado para riscos e controles e ser estritamente voltado para resultados financeiros. Então, acho que isso é um dos pontos que mais corrobora aí que os controles não aconteçam, muita exceção aos controles, né, geralmente, quando tem essas pressões excessivas por resultados. Então, é o que eu enxergo, né? E nós nem discutimos Perfeito. aqui, e não vai dar tempo de discutir, vai ter que ser numa outra agenda mesmo, porque nós não fazemos gestão de riscos, né, pessoal? Nós não fazemos gestão de riscos. Nós não fazemos Tá. gestão de risco, nós fazemos gestão dos fatores de risco. Nós buscamos mapear todas as possibilidades ali, as causas, blá, 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 possíveis problemas que vai fazer com que o risco se materialize. O risco é aquele que tem que ficar quietinho, é do negócio, blá, 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 blá. É o velhinho de 99 anos que não pode ter uma gripe. Se alguém abrir a porta, a gripe entrar, que é o fator de risco, vai pegar nele, né, Edu? Você gosta desse exemplo, né? Então, só que aí entra uma outra questão, né? Como mapear os fatores de risco? Tá bom, para facilitar para uma outra agenda, são os possíveis problemas que você tem ali, as causas ali, tá, pessoal? Basicamente é isso. E sabe uma preocupação um problema gravíssimo que tem, Edu, que é uma confusão também de ex-auditores? Eles trazem aquele conhecimento do ciclo dos P2P, PQP, papapá, B2B lá, e eles querem fazer controles internos quando migram de cadeira, faz a transição de cadeira, quer sentar aqui e fazer por transação, por ciclo, e não é, tá errado isso, pessoal. Matriz de risco tem que ser a de compras, a do jurídico, a do marketing, a da contabilidade. Não é matriz do compras até o financeiro e a contabilidade. Está errado isso. Por quê? Porque você tem três decisores de riscos, três donos de risco. E você tem que fazer a matriz, entregar, ele aprova, valida, dissemina e monitora. Faz ali o caminho. Se você faz dentro de uma própria matriz 10 áreas ali, você não tem um dono. Se você não tem um dono, quem vai cuidar do plano de ação? Para atuar com controle. Eu não tenho controle, eu vou aperfeiçoar o controle. Eu vou depender de 10 pessoas para criar o controle? Não. É o responsável, é o dono do risco, é o decisor, é o owner. Bonitinho, owner, tá, pessoal? É o dono. Ah, aí essa sua fala me lembra daquele famigerado ditado que cachorro que tem muito dono morre de fome, né? Então tem que ter um dono só, certinho, que dá comida pro cachorro, né? Não pode ter guarda compartilhada. É colocar duas É, pessoas para fazer, né? Mudou agora, Melhor né? jeito exato, de exato. controle não funcionar. Mas, ó, a Michelle já está levantando ali a possibilidade de, né, cachorro ou risco com guarda compartilhada, Michelle. Qual Mas é seria? transferência de controle, né? Aí é transferência, não é aceitação, não é aceitação mais, não é mitigar, agora é transferir. A guarda Perfeito. Pessoal, compartilhada dos riscos não funciona, não, hein? não dá certo, não. De cachorro até dá, mas dos riscos mesmo. Ô, Pessoal, Edu, muito obrigado pela presença. Pois não, pode falar, posso Jesus. dar um presente pro pessoal? Por Para favor, por favor. ajudar, talvez temas que a gente não conseguiu abordar nesse pequeno espaço de tempo aqui. Pessoal, eu escrevi um livro há 4 anos atrás, não vai aparecer que talvez porque eu estou com fundo, chama Cultura, Riscos e Controles. É um livro bem curtinho, não deve ter 100 páginas ali. É para cultura mesmo, para conceitos básicos, para básico bem feito. Vai lá, clica no LinkedIn, vai lá, clica no LinkedIn, fala, participei do webinar da Perinity, que eu vou enviar via digital para todos vocês. Da última vez eu tive que mandar para 100 pessoas, eu vou mandar para mais do que 100 dessa vez eu sei, mas com o maior prazer, porque aqui vai estar elucidando algumas perguntas que tem no chat ali que eu já vi, tá bom? Tô esperando o Obrigado. meu, hein? É, eu também Sim, quero. com certeza. Olha aí, Vai olha, chegar para olha, olha o vocês. ganho, olha o benefício. Pessoal, eu quero agradecer, quero dizer o seguinte, esse assunto, ele é um assunto que dá para falar por muito tempo. Quero falar mais uma vez que teremos ainda mais 4 painéis essa semana e que no segundo semestre nós teremos o GRC Talks. O GRC Talks ele vai contar com um formato diferente, um formato de mesa cast. Então nós estaremos em um estúdio de podcast e eu queria até de repente colocar a ideia da gente repetir esse time aqui num mesa cast e aí a gente pode continuar com esse bate-papo, caso vocês queiram, caso vocês topem. Eu acho que tem bastante coisa para falar ainda aqui, o pessoal gostou. Eu quero agradecer a presença, então, primeiro, da Vanessa Anselmo. Vanessa já é uma parceira aqui nos eventos da Perinity. É uma pessoa sempre muito solista e é uma excelente profissional do mercado, então é motivo de prestígio para nós poder contar com a presença dela. Vanessa, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, Edu. É sempre muito bom falar aqui, parar um pouquinho para falar com vocês. Tanta gente que assiste a gente. Muito legal. Muito obrigado mesmo, várias vezes. E olha, gente, lá no Carrefour, eu conheci o Jerome, que é um cara muito bom. Eu conheci a Chantal Pilet, que é uma pessoa também muito boa. Mas a pessoa que participou dos eventos da Perinte sempre com a gente aqui foi a Vanessa e é a melhor pessoa. Não podia ter melhor, porque ela está Ah, sempre obrigada. presente e Só faltou ela sempre falar o slogan, manda Edu. muito bem. Hã? Só faltou ela falar o slogan. Qual que é o Carrefour, slogan? Carrefour. É? Carrefour, Carrefour. Mas é uma honra ele me colocar assim ao lado dessas duas pessoas que me ensinaram demais. Que Obrigada. bom, que bom. Obrigado. Michele, minha amiga. Michele já é minha amiga já há alguns 2 anos, 3 anos aí que eu a conheço, que a gente tem contato mais próximo e também ao longo desse tempo tenho visto o quão aplicada, o quão profissional de ponta ela é. Queria também agradecer, Michele, a gentileza de você ter aceitado participar desse painel também. Espero que Eu que tenha sido a primeira de agradeço. muitas. Eu também. Pode me convidar que estarei presente. Muito obrigada mesmo. Obrigado de coração. E Leandro Jesus, meu caro, você também que já está escolado aqui. E não tem como, né? A sua participação, o seu conhecimento agrega muito. Também tenho só que agradecer, viu, meu caro? E hoje à noite, Edu, hoje é 19h37, pessoal. Semana GRC 2026, tá? Eu começo hoje, hoje eu vou falar por 2 horas sobre GRC, 2 horas por GRC. Amanhã vai ser governança, riscos e compliance e carreira. A semana inteira, às 19h37, só acessar os canais ali no LinkedIn. Vai estar lá gratuitamente para vocês, lá para complementar a nossa conversa daqui sobre riscos e controles, tá bom? Obrigado, viu? Excelente, excelente. Eu quero agradecer o Gabriel Bueno, que está aqui na parte técnica. E, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Amanhã tem mais painel e eu estarei de volta. Amanhã é o Roberto Martins, quarta-feira, Leandro Burba, quinta-feira, Roberto Martins Oliveira novamente, e sexta-feira, o último painel novamente comigo, com a Luciana Silveira, com o Peterson Ruiz e com o Marcos Assi. Um abraço para vocês, tudo de bom, até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.